Aí a gente avança para o IR Contribuições, e no IR Contribuições a gente tem uma polêmica mais complexa. É que quando a gente fala desses 4 tributos federais, a gente pode afirmar de maneira preliminar que a retenção não é devida. É fato que o optante do Simples, que presta serviços para quem é fonte pagadora de qualquer linha do QSO, não é hipótese de retenção, nem do IR, nem das contribuições. O problema está na forma de comprovar a opção pelo Simples Nacional. E em torno disso a gente tem muita polêmica. Para começar, quem é da linha A e B do QSO, para fins de dispensa da retenção, deve exigir da contratada, no ato da assinatura do contrato, uma declaração, de acordo com o modelo constante no anexo 4º da IN 1234 de 2012. Declaração essa que deve ser assinada pelo representante legal da empresa optante do Simples. Em relação a quem é da linha A e B do QSO, diz a legislação, lá no mesmo artigo da IN 1234, que trata dessa declaração, que alternativamente ao documento, a fonte pagadora pode verificar a situação do contratado mediante consulta ao portal do Simples na internet e anexar cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo do contratado, informar imediatamente ao contratante qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. Ocorre que, em relação a essa alternativa, a possibilidade de consultar o portal do Simples e deixar de usar ou deixar de exigir a declaração da empresa contratada, a Receita Federal recentemente deu um passo para trás. Aqui a gente está ressaltando que, de acordo com um entendimento manifestado pela Receita Federal, através da solução de consulta número 61 de 2020, solução de consulta essa publicada no final do mês de junho, há menos de 3 meses, a cópia da consulta ao portal do Simples é instrumento hábil a substituir a declaração do contratado apenas na etapa do pagamento, de modo que na assinatura do contrato, na sua prorrogação ou na sua renovação ou na nova contratação, deve ser exigida a declaração firmada pelo contratado. Esse é o teor daquilo que a gente encontra no documento, cujo item 16 a gente transcreve na tela para você, e lá a Receita, na solução de consulta, afirma que, nesse caso, frise-se, a consulta ao portal do Simples é uma alternativa dada ao contratante que já recebeu a declaração. E logo depois, ela transcreve o texto do parágrafo 4º, lá do artigo 6º da IN 1234. Ocorre que esse parágrafo, ele fala textualmente em anexar a cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu origem ao pagamento. Ora, se consultar na internet e anexar a cópia da consulta ao contrato é um procedimento previsto aqui na legislação, por que razão a Receita concluiu que no ato da celebração do contrato não se pode fazer a consulta, ou seja, é imprescindível ter a declaração? Na nossa opinião, a Receita se equivocou ao apresentar essa conclusão que está no item 18, quando ela fala que a cópia da consulta ao portal do Simples é instrumento hábil a substituir a declaração apenas na etapa do pagamento. Entendemos que é um equívoco e temos criticado bastante, Gustavo, essa questão. Agora, ao mesmo tempo, a gente orienta as fontes pagadoras que, porventura, prefiram adotar uma postura mais conservadora e não queiram enfrentar a Receita Federal, que ela se alinhe a esse entendimento. Embora isso vai gerar alguns custos e transtornos também para a fonte pagadora, porque, principalmente naqueles casos em que a fonte pagadora tem unidades descentralizadas e tem prestadores de serviços ou contratados optantes do Simples Nacional, a demora no trânsito dessa documentação vai acabar implicando em algum tipo de inconveniente, de transtorno, se não de custos também para a entidade pagadora da linha A ou B do QSO. Não é isso? Exatamente, Alexandre. E eu entendo que, em muitos casos, isso vai gerar uma discussão que, muitas vezes, a resposta, infelizmente, vai ser aquela que o tomador não quer ouvir. Situações em que ele abre o portal do Simples Nacional, percebe que a empresa é optante pelo Simples, mas não recebeu a declaração.
Durante muito tempo, aquela consulta a gente dizia que ela tinha capacidade de fazer com que o tomador não procedesse à retenção na fonte do imposto de renda e das contribuições sociais. Mas, infelizmente, com essa manifestação da Receita Federal do Brasil, através de uma solução de consulta COSIT, que tem efeito vinculante, a consulta ela não mais substitui a declaração, e a declaração precisa ser exigida para que a dispensa de retenção ela seja aplicada. Então, concordo com você, Alexandre, foi um passo para trás, mas até que a Receita Federal mude o entendimento dela, nós precisamos entender que este é o novo posicionamento e a nova orientação que temos passado para aqueles que lidam com a matéria e se encontram no perfil de ente ou empresa federal, ou seja, aqueles que são das linhas A ou B do QSO.